Satisfação é estar de volta com a lição 9, já estamos na lição número 9, que trata da prova mais convincente. Qual é a prova mais convincente? A escritora Ellen White, num dos seus comentários, que está inserido dentro do que chamamos de Comentário Bíblico Adventista, no volume 5, página 1148, ela diz que a unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade de uns com os outros. Essa unidade é para o mundo a mais convincente prova da majestade e da virtude de Cristo, bem como do seu poder de tirar o pecado. Então, em cima disso é que nós vamos trabalhar um pouquinho nesta semana. Estudar um pouquinho essa questão da unidade em Cristo como a prova mais convincente do cristianismo e do poder de Cristo. E nós começamos com João capítulo 11, versos 51 e 52, onde Jesus está aqui falando da sua morte. E então o verso 51 diz assim: Ora, ele não disse isso de si mesmo, ele, Jesus, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava por morrer ou para morrer pela nação. Quem estava falando isto era Caifás, né? O sumo sacerdote, ali bem perto da morte de Cristo. E aí o verso 52 é muito elucidativo, porque ele diz assim: e não somente, Jesus estava para morrer, não somente pela nação, mas para reunir em um só corpo, aqui está falando da igreja, da unidade da igreja, os filhos de Deus que andam dispersos. Então, como que esta prova, a primeira pergunta que surge é esta: como que esta prova, ou seja, a unidade, se fundamenta? Ela se fundamenta em Jesus Cristo. A unidade, amigos, não é uma criação humana, mediante nossos esforços, nossa autoridade impositiva, restritiva até, ou baseada num voto ou num documento qualquer, mas ela se baseia não em nossas boas obras, nossas intenções, mas fundamentalmente em Jesus Cristo. Jesus Cristo criou esta unidade, por isso que o texto de João 11, 51 e 52 fala isto, criou essa unidade por meio da sua morte e da sua ressurreição. Ele comprou essa unidade na cruz. Então, à medida que nós nos apropriamos pela fé e cremos na sua morte, na sua ressurreição e o aceitamos e somos batizados em Cristo, nós estamos dentro desta unidade. Nosso espírito é outro, nossas palavras são outras, nossa vida é outra, e isto propicia a unidade da igreja. Em resumo, unidade é para convertidos a Cristo. Parece uma coisa assim, meio mística que alguns falam, mas se você está convertido a Cristo, se você está seguindo a Cristo naquilo que Ele ensinou, naquilo que Ele viveu, e aceita o que Ele fez por você na cruz do Calvário, foi perdoado, foi justificado, isto quer dizer que você está unido a Cristo, e logicamente, à medida que está unido a Cristo, está unido uns com os outros, no dizer de Ellen White. Não é? O texto bíblico chega a dizer, em 2 Coríntios 5, 17 a 21, que ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, os que estão unidos a Cristo vão buscar aqueles que estão dispersos, para fazê-los unirem-se a Cristo e então unirem-se como resultado uns com os outros. E aí vem uma segunda pergunta. A primeira pergunta é como esta unidade se manifesta ou se fundamenta. Ela é fundamentada em Cristo, no que Ele fez por nós. Quando aceitamos a Cristo, estamos na unidade. Agora, a segunda pergunta é bastante interessante. Como que esta prova ou esta unidade se manifesta na igreja? Então, anotei aqui algumas coisas muito interessantes. Primeira delas, esta unidade em Cristo é manifestada na paciência e na tolerância, mesmo quando não concordamos em alguns pontos com algumas pessoas, especialmente quando esses pontos não são essenciais à nossa fé. Perceba, semana passada nós estudamos de pontos essenciais à nossa fé, doutrinas, a salvação em Cristo pela graça, o ministério de Cristo no santuário celestial, analisamos o sábado, analisamos a segunda vinda de Cristo, analisamos o estado do homem na morte, são coisas essenciais. Mas há coisas não essenciais. Então, nesses casos, como essa unidade se manifesta? Em pontos que não são essenciais à nossa fé, nós temos que manifestar um espírito de amor,
paciência e tolerância e respeito para com as ideias dos outros. E aí a unidade vai, então, se espalhar entre nós, por assim dizer. Um exemplo disso vem, por exemplo, de Paulo em Romanos 14. A certa altura, Paulo fala lá de alguns guardam dias, para uns um dia mais importante que o outro, e alguns dizem que isso aí é o sábado. Não tem nada a ver com o sábado, não é? Eram dias de feriados, eram celebrações que alguns julgavam mais importantes que as outras, né? Ou então, ali também fala de que deveria se respeitar alguns que comem certos alimentos, outros que não comem. Então, alguns tomam esse texto dizendo que agora você pode comer carne de porco, porque não tem nenhum problema, que aquela lista de animais imundos de Levítico 11 já não tem mais sentido. Não tem nada a ver com isso. Paulo ali está falando de comida e ele usa a expressão, ou a palavra grega koinos, que quer dizer alimento impuro cerimonialmente. Ou seja, ali não está discutindo carne de porco, mas cerimonialmente do ponto de vista das tradições, do cerimonialismo judaico. Então, ele ali não tem ligação nenhuma com Levítico 11. Mas neste caso, ele diz, deve-se respeitar. Ou seja, era algo que não envolvia coisas essenciais, basilares da fé. E isto deveria haver uma convivência. Então, esta unidade ela se manifesta na unidade e na diversidade, respeitando os pontos de vista. Segundo ponto, como se manifesta esta prova do cristianismo, que é a unidade? Manifesta-se na unidade na missão. E aqui, de novo, nos socorre um texto de Ellen White, em Atos dos Apóstolos, página 37, que diz assim: esses dias de preparo, falando dos discípulos, foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção, que os devia capacitar para a obra de salvação, ou da salvação. Não suplicaram essas bênçãos para si. Sentiam a responsabilidade que pesava sobre eles, compreendiam que o evangelho devia ser proclamado ao mundo e clamavam pelo poder que Cristo havia prometido. Perceberam? Os discípulos estiveram unidos e essa unidade se sedimentou, digamos assim, na missão que eles tinham para realizar. Naqueles dias de oração, de preparo, era um preparo para a missão. Então, quando a igreja se une em torno da missão, muitos dos seus problemas desaparecem, das suas desavenças, das suas diferenças desaparecem, porque nós estamos unidos numa missão de levar Cristo ao mundo. Era o que uniu os discípulos, era o que uniu a igreja primitiva. Eles tinham um foco, eles tinham crenças fundamentais, é verdade. Eles tinham crenças basilares, que eu chamo, mas ao mesmo tempo eles tinham uma missão. É o que deve caracterizar hoje também. Nós temos um corpo de crenças que nos une em Cristo e nós temos uma missão que nos une em Cristo para proclamá-la, para evangelizar o mundo, para ganhar pessoas para nós e para Cristo. Para nós, eu digo, para a igreja, não é? E para o povo de Deus e para Cristo igualmente, não é? E aí podemos terminar a lição desta semana fazendo algumas considerações e perguntas, né? Como é que nós podemos saber quais são os ensinos e práticas essenciais para nós, como adventistas do sétimo dia? E quais não são? Bom, a resposta é complexa, mas ao mesmo tempo é simples. Nós temos que voltar à Bíblia, temos que estudar a palavra de Deus. Aquilo que claramente está na palavra de Deus, nós vamos praticar sem discutir. Por exemplo, se alguém vier com uma ideia que a partir de agora o sábado deve começar às 3 horas da tarde de sexta-feira, o que nós vamos dizer? Bom, essa é uma ideia sua. No entanto, a palavra de Deus deixa claro que o sábado é de pôr do sol a pôr do sol. Fica simples, não fica? Há outros assuntos também, mas há alguns assuntos que a Bíblia não trata, não é? E que não, ao praticá-los, não estamos atentando contra nenhum mandamento, contra nenhum princípio bíblico, e aí fica a critério de cada um. Vai depender da sua cultura, da sua região, do seu pensamento também. Então, essa é a primeira discussão que eu faria com os alunos. A segunda, como devemos nos relacionar com cristãos de outras denominações, que, como nós, também acreditam em Jesus? Como é que a gente se relaciona com eles?
Alguns às vezes são agressivos, alguns às vezes são permissivos, que acabam aceitando tudo que outra igreja está pregando, mesmo que seja contrário à palavra de Deus. Como devemos reagir? Como devemos trabalhar? Devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, não é? Atendia às necessidades delas e depois dizia: vem e segue-me. Podemos fazer a mesma coisa que Jesus fez. E assim teremos êxito na nossa missão, na nossa pregação do Evangelho. Que Deus abençoe. A gente se encontra semana que vem na lição 10. Até lá.